Boa noite, então vamos a mais uma aula aí, para a gente dar continuidade ao conteúdo de cálculo numérico. Hoje a aula vai ser um pouco improvisada, porque eu fiquei de digitar, né, um restinho dentro do material, um badismo infinito, caso infinito, mas infelizmente não tive como colocar tempo. E esse início de semestre é muito complicado, porque eu estou envolvido em várias coisas, né, tendo participado das bancas aí da SEDUC para o próximo época da SEDUC. Eu estava numa reunião até agora, terminou nesse instante. A semana que vem vai ser bem pesado. Vai ser tarde e noite sem rojão. Um pouco meio cansativo. Aí eu acabei não tendo como digitar o final daquele restinho do material que eu comecei na aula passada. Então o que é que eu vou fazer hoje? O que eu teria que fazer lá, na verdade, era só o final, né? Porque a gente viu nas três últimas aulas, né? A questão do sistema decimal, base binária, e a base da transformação de uma para outra. Na aula passada, eu mostrei os casos para quando o número é uma casa decimal, certo? Ou seja, o número tem uma casa decimal, você tem um número com vírgula, você pode transformar ele na forma de base 2, né, na forma binária, e essa forma tinha um algoritmo que a gente viu lá. Para o caso de base infinita, o que nós vamos fazer é assim, não necessariamente, a pergunta é, um número com base decimal, quando você pega aquele algoritmo, vocês viram que ele encerra quando você chegava num número zero lá, né? A gente fazia o processo, quando a parte inteira, aliás, quando a parte decimal era zero, você encerra. O que vai acontecer é que pode surgir o caso de você pegar um número que na base decimal ele é um número finito, ou seja, um número finito de representação, mas quando você converte para a base 2, o processo não termina. Então vai ficar sempre se repetindo ali, ou 0 ou 1, ou 0 e 1, ou 3, 2. Tipo assim, o número na base 2, você já sabe que vai aparecer sempre 0 ou 1 como representação. Então, na hora dessa conversão, o número na base 2 ele pode ter, acidentalmente, vamos dizer assim, é, ser constituído só com número de 1 ou 0, o que seria uma dízima para nós, no sentido lá do caso decimal que a gente já conhece, né? Então, deixa eu aqui só ilustrar rapidinho por cima, só que a aula não vai ser sobre isso não, né? Deixa eu colocar aqui uma tela para vocês. Eu estava até colocando para compartilhar, mas tinha esquecido que eu não estou. Eu não estou. Ver se está tudo aqui no jeito para a gente. Um minutinho. Deixa eu aqui. Vou compartilhar a minha tela. Eu estou dizendo, embora não vai ser o tema da aula, né? Isso aí eu vou fazer uma aula mais à frente, não uma aula de exercício. E eu queria ter enviado o material escrito, mas aí não tive como enviar. Então, o que eu quero ilustrar para vocês é o seguinte caso. A gente viu na aula passada isso aqui. Ó. Eu poderia pegar um número, no caso decimal, a gente viu lá o número 0, não sei se era 125, acho que era isso, 125 na base 10, transformava ele na base 2, encontrando assim, 0 ponto, dígito 1, aí o dígito 2, dígito 3, e a gente continuava. O que eu estou querendo dizer é que esse processo acabava em algum momento. Quando você ficava multiplicando esse número aqui por 2, certo? Multiplicava esse número aqui por 2,
aí encontrava um resultado aqui, aí pegava a parte inteira, descartava, que ele seria o D1, aí você pegava o restante, multiplicava por 2 também, fazia o mesmo processo, encontraria o D2 e aí vai. Quando você chegasse num número onde a parte decimal fosse zero, por exemplo, você tem um número aqui, ponha 1.0. Só pode ser 1, né? Ou 0 mesmo, porque com mais base 2, não poderia colocar um 5 aqui, um 3, porque nós estamos transformando na base 2. Então, esses dígitos que a gente vai ter aqui, ó, D1, D2, D3, ou será um 0 ou será um 1. Não vai ter um 2 ou mais. Né? Quando você chegar no caso onde a parte decimal é 0, aí o processo acabava. Então, suponha que você fez até um dígito 7. Certo? O dígito 7 é o dígito que você iria encontrar anterior a esse processo. Seria o dígito da parte inteira no processo anterior. Suponha lá que você fez essa conta. Então, todos esses números aí, você tinha um algoritmo e parava. Aí, o que eu estou querendo dizer é que existe um seguinte caso. Há números que você pode pegar na parte decimal, base 2, e na hora de converter para o caso 2, você pode encontrar coisas assim, ó, 0.1, 1, 1, e esse 1 se repete, ou seja, ele não tem fim. Ele gera uma dízima. O que seria uma dízima? Mas uma dízima na base 2. No caso aqui, só com 1 repetindo, você poderia colocar assim. Ou, sei lá, esse traço em cima normalmente a gente usa mais quando tem um número, tipo assim, por exemplo, 0, 1, 1, aí 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aí você está percebendo que só esse 0, 1 que está se repetindo, né? Daqui para frente é só 0, 1. Teve 0, 11, aí 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aí essa notação com a barra em cima, normalmente a gente usa assim. 0.011, aí 01 e a barra. Quer dizer que esse número vai se repetir. Então quer dizer que esse processo ele não vai ter fim. Né? Isso aqui é só uma ilustração, né, do que pode acontecer. Aí esse é o caso dos números com representação infinita. Aí essa parte aí que faltou eu detalhar lá naquele PDF que eu enviei para vocês, que é só um pouquinho, é só mais uma página, mas aí essa página tem que escrever o algoritmo, né? Tem que escrever um exemplo, aí acabou que não deu tempo para fazer isso. Então eu vou ficar devendo isso para apresentar para vocês para outro dia. Aí eu falei que a aula vai ser improvisada, porque eu vou ter que apresentar para vocês uma parte que eu não tenho digitado, né? Essa parte aqui. Porque no ano passado, quando começou as aulas online, eu já tinha dado várias aulas presenciais. Aí esse conteúdo aqui no ano passado eu fiz na modalidade presencial. Então eu não tinha escrito nenhuma nota a respeito dele, não tinha nada digitado. Aí no ano passado, a turma, eu utilizei um recurso bem primário que foi de enviar uma xerox do livro. Né? Eu escaneei o livro, umas páginas, e acabei enviando para a turma. Aí, como isso daqui é um capítulozinho curto, para poder a gente passar para a seção de zero de funções. Aí eu vou falar um pouco dele aqui. Eu não vou detalhar muita coisa, eu vou fazer menos do que no semestre passado, porque o que eu acho que é mais interessante é a gente pegar as coisas que vão vir mais para frente. Então, eu não quero perder muitas aulas com isso, até porque já tem uns dias aí que não vai ter aula, que não vai ter aula. Por exemplo, na semana que vem tem um feriado, se não me engano, na quinta tem um feriado, e a gente não deve ter aula nesse dia. Então, para a gente não perder tempo, e o semestre já é mais curto com as aulas síncronas, né? A gente vai ter aí um semestre que é um pouco mais curto. Então, para a gente não perder muito tempo, vou nos assuntos que não são tão importantes assim, eu vou ser mais rápido. E também ainda vai ter aquelas gravações das aulas assíncronas, ou seja, algum desses conteúdos aqui, quando os alunos precisarem, eu vou fazer aulas gravadas e vou postar lá para que vocês possam assistir, tá? Então, esse assunto, esse tema aqui é o seguinte, ele é o próximo tema do conteúdo lá. Ele é o próximo tema desse conteúdo. No caso aqui, é a aritmética do ponto flutuante. Isso daqui é para explicar mais ou menos como é que funcionam os sistemas de escrita, por exemplo, do computador, né, e de uma calculadora, certo? Você pega um calculador e um computador, ele representa um número real em um sistema, certo? Como é que eles interpretam esse sistema? É isso que eu quero explicar para vocês hoje. É nesse sistema chamado de aritmética de ponto flutuante.
O nome é esse, certo? Aí vou destacar uma formulazinha, uma expressãozinha aqui, ó. Mais ou menos. Aí tem um parênteses, um ponto, D1, D2, aí tem reticências até um D índice T, vezes um beta elevado a E. Vamos entender o que é isso, certo? O que é isso aí? Vamos ver um exemplo, claro. Beta é a base que a máquina opera. Por exemplo, se você estiver operando com beta igual a 2, então ele tá fazendo a base binária. Se você usar beta igual a 10, ele está no sistema decimal, certo? Então, esse beta vai ser a base que ele vai operar, certo? T é o número de dígitos da mantiça, o nome desse daqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o números, a quantidade de números que vai ficar representada aqui, nessa parte. Ou seja, na parte que multiplica a base, certo? Então, o T é a quantidade. Por exemplo, se você vai do D1, D2 até o D4, então você tem 1, 2, 3, 4. Se você tiver 10 representantes, D1, D2 até D10. Então, o T aqui é o número de dígitos que vão entrar. Lembram que na base 10 você só tem 0 até 9, então você tem T igual ao número de dígitos nessa notícia. Ela vai variar de 0 ao beta menos 1, certo? Então, no caso da base 2, você vai ter o DJ, que no caso aqui vai variar entre 0 e 2 menos 1, 1. Então, você tem duas possibilidades, 0 e 1. Então, o J vai ser de 1 até o T. Então, vocês têm aqui DJ. Ele varia de 0 até o T. Só que o número DJ, ele não pode ser igual a beta. Ele é, no máximo, um beta menos 1. Tá certo? Agora, para esse caso aqui, em específico, tem uma lei, né, que no caso lá que a gente viu no sistema só de transformar o número de base 10 para base 2, não é o caso aqui. A gente tem que observar que esse primeiro dígito aqui, ó, esse D1, ele não pode ser zero, certo? Esse primeiro aqui, ele não pode ser zero, certo? E esse é o expoente no intervalo entre 1 e U, certo? Eu vou já explicar depois o que seria esse U aqui, certo? É o expoente nesse intervalo aqui, que você vai colocar esse número, certo? É o expoente no intervalo entre 1 e U. Esse U eu comento daqui a pouco, tá? É só para dizer que esse é um expoente que vai entrar dentro de um intervalo aí. Quem vai ser esse intervalo vai depender do sistema. Então, assim, a aritmética do ponto flutuante, e é isso que a gente vai ver em calculadoras ou computadores, nesse sistema ele tem um número R representado assim, certo? Então, se você pegar um número R qualquer, põe aí um R, um número aí você joga lá o número, eu quero o número 1024. Só que se você vai colocar esse número em um computador ou uma calculadora que utiliza um sistema desse, ele vai transformar esse número numa coisa desse tipo, certo? É isso que ele vai fazer, tá bom? Então, primeiro é só entender o conceito, certo? Esse intervalo aqui, no geral, é um intervalo que a gente vai escolher, vai dar, né? Assim, normalmente a gente vai dar esse intervalo. Na maioria das vezes ele é simétrico, certo? Tipo assim, um exemplo que eu vou considerar aqui agora. Então, assim, se você pegar uma máquina dessas, um subconjunto de reais, ele é exatamente a representação de números será através de uma coisa que a gente vai ver aqui, que é dois sistemas de arredondamento, que é esse chamado de trucamento ou arredondamento. Por exemplo, vocês conhecem, a maioria aí, ou todos, né, conhecem como é que funciona o sistema da URCA, né? Ele tem um sistema que arredonda as notas, né? Então, você tem ali uma aproximação ou uma representação de um número através de um arredondamento. Aí existe outra forma também de se fazer isso, chamada trucamento. É uma forma de você jogar os números lá e ele vai te dar um resultado e ele vai fazer uma coisa chamada de trucamento, que é uma conta onde ele vai aproximar. O arredondamento, por exemplo, que nem o da URCA, vocês conhecem. O arredondamento, ele aproxima, você faz lá, tira uma nota, soma uma nota com a outra, faz uma média, deu lá, por exemplo, um 6,5. Aí a URCA arredonda generosamente para cima.
Se for 0,3,43, ela vem, desce com 6. Então, isso aí vai ser uma coisa que nós vamos ver aqui que faz parte disso, certo? Então, mas só para dar o exemplo dessa representação, né, vamos dar um exemplo aqui dessa representação. Para dar um exemplo aqui, ele pega um caso onde o beta é 10, ou seja, então um número com base decimal, o t igual a 3, e o e ele coloca num expoente aí, o expoente entre menos 5 e 5. Essas letras que eu coloquei aqui, eu acho que eu coloquei 1. Esse aqui, na verdade, não é um, não, é um L, eu acho. Porque eu falei 1 pensando numa variação do expoente como sendo por um minuto eu falei como se fosse a exponencial, mas não é isso. Na verdade, aqui são letras. É um intervalo LU. Esse intervalo, na verdade, é o intervalo que eu vou definir. Né? Essa definição desse intervalo vai depender muito do sistema ou da máquina que você vai usar. Então, você dá esse intervalo aí que pode ser simétrico, na maioria das vezes. Embora ele colocou aqui como sendo LU, ele poderia colocar menos L a L, por exemplo. Mas, para ser mais geral, você pode pegar sem ser simétrico. Só que ele dá um exemplo simétrico. Ele pegou o beta igual a 10, t igual a 3 e é igual a menos 5. O L é menos 5 e o U é 5. Nesse caso aqui, ó, t igual a 3 significa que aqueles dígitos, como está aqui embaixo, ó, eles só vão variar de 0,d1, d2, d3, vezes o beta, que é 10 elevado a e. Bem, lembrando, se o t 3 significa que você tem D1, D2 e D3. E eles, todos, né, os DI, DJ, eles são entre 0, certo? Menor ou igual que beta menos 1. No caso, beta é 10. Então, 10 menos 1, né, 9. Então, quer dizer que seus dígitos aqui, ó, eles podem ser de 0 a 9. Mas com a condição de que o D1, essa condição sempre vai ter, é que ele não seja zero. Certo? D1 não seja zero. E nesse caso aqui, ele escolheu um expoente entre menos 5 e 5. Certo? Então, quer dizer que se você pegar uma máquina que opera com esse sistema aqui, ó, da base beta igual a 10, a quantidade de números da mantícia, né, que é essa parte aqui decimal igual a 3, e o E entre menos 5 e 5. Então, os números são representados assim, 0.D1, D2, D3, vezes 10 elevado a E, onde tem essa condição. Os dígitos aqui estão entre 0 e 9, o D1 não pode ser 0, e o expoente E tem que estar entre menos 5 e 5, certo? Aí nós vamos ver depois como fazer conta com essas operações, certo? Aí aqui ele faz uma observação, certo? Deixa eu só ver. O menor número em valor absoluto representado nessa máquina. Vocês conseguem enxergar, quem tiver com papel aí, uma conta, pode perceber que o menor número nessa representação é esse. Ó, vamos lá. O D1 não pode ser 0. Então, ele tem que começar com 1. Tá vendo aqui 1? Então, o D1 tem que ser 1. Como ele tem só D1, D2, D3, então, você tira o D1, só existe o D2 e o D3. Ora, se você pegar o D2 e o D3, o D2, o D1 você já sabe que é 1. O D2, o menor valor entre 0 e 9 é quem? É 0. E o D3, o menor valor entre 0 e 9 é 0. Como o 1 já está fixado, então esse daqui é o menor número que eu posso colocar aqui na frente. E, obviamente, vocês sabem que o 10 elevado a E, se o E está variando entre menos 5 e 5, a menor potência de 10 aqui é quando ele tiver o menor valor, concorda? O menor valor é 5. Então, quando for 10 elevado a menos 5, certo? Porque se nós fizermos aqui uma reta, aqui menos 5, aqui menos 5, então daqui para lá os números fazem a crescer. Então, a menor potência de 10 que você vai ter é essa aqui mesmo. Então, esse aqui, 100, é o menor número que você pode colocar aqui depois do ponto, vezes 10 elevado a menos 5. Só que ele consegue enxergar que esse 0,100 ele é uma potência de 10, né? Concorda? Porque ele é 10 a
Quanto? O 10 é assim, observação. Aí não está 100, aí está 0,100, né? Então, 0,100 seria quem? Seria 100 sobre quanto? Ninguém pode falar se quiser. Tem alguém com o microfone ligado aí que tá só um chiadinho, um barulhinho aí. Então, desligou. 100 sobre quanto? Sobre, ó, aqui seria 10, 100, 1000, né? É isso? Tá certo isso? Se ninguém fala. É, né? Cancela aqui. Isso é 1 sobre 10, que é 10 a menos 1. Então, essa conta aqui, ela é nada mais, nada menos que 10 a menos 1 vezes 10 a menos 5. Então, esse número é 10 a menos 6. 10 a menos 6. Se a gente fizer na calculadora, dá 0 ponto o quê? Alguém diz aí? Quantos zeros? Estão ouvindo? O número de zeros não é proporcional à potência, né, professor? Eu só estou querendo que alguém fale. Acho que é 6. A dúvida é só fazer a conta, né? Por exemplo, ó, quando você Uhum. tem 0,1 é 1 sobre 10. Aí se você tiver 0,01 é 1 sobre 100. No caso, 10 a menos 6 é 1 sobre 10 a sexta. Ou seja, você dividiu 1 com 10 a sexta. Então, você tem que ter 0,1, 2, 3, 4. É 5 ou são 6? É assim? 5. Pronto. Porque você tem um ponto aqui, né? 0,1, 2, 3, 4, 5 e 1. Então, esse aqui é o menor número que você tem nesse sistema que ele deu. Tá certo? Tá claro aí? Certo. Eu vou apagar isso aqui para não ficar muito poluído, certo? A tela está muito cheia. A gente possa rabiscar de novo aqui em cima desse PDF. Opa, não é isso que eu ia fazer não. Eu vou rabiscar aqui de novo, tá bom? Não vai usar a borracha. Ok. Todo mundo entendeu esse exemplo, né? Aí ele pegou um conjunto aqui. Considera o conjunto de números reais, R, e o seguinte conjunto. Ele pegou um conjunto G formado por todos os números reais, cujo módulo é menor que mzinho e que m grande, certo? Esse mzinho e esse m grande, com certeza ele vai chamar aqui o mínimo e o máximo. Eu calculei o mínimo, que foi o 10 a menos 6. Aí a pergunta que fica também, e quem será o maior número que pode ser feito aqui? Igual que ele fez lá no outro, né? Igual que a gente fez nesse menor, a gente pode também se perguntar quem é o maior número também, certo? Por quê? Bem, o primeiro dígito aqui não precisa ser, aliás, tem que ser, não pode ser zero. Mas no caso aqui, como o beta varia entre 0 e 9, aí quem é o maior agora no caso? É o 9, não é isso? Então o primeiro é 9. Aí o D2 e o D3 é a mesma coisa. Então se você vai poder escolher o maior entre eles, então você tem que pegar o 9. Então 0,999. E o 10, naquele daqui de cima eu escolhi a menor potência, que era menos 5, que eu peguei a maior, certo? Ok. Aí aqui não vai dar uma potência de 10, porque aqui vai dar 10 vai dar a quinta vezes esse número. Em compensação, quando você multiplica por uma potência de 10, esse ponto aqui ele vai para frente. Se você multiplicar por um 10, uma casa.
Por 100, 2. Por 1.000, 3. Por 10.000, 4. E assim vai. Veja que quando multiplicou por 10 a quinta, ficou esse número aqui, 99.900. Então, com isso aí, ele obteve o menor número nesse representante, nesse sistema aí, que foi esse, e o maior, que é esse. Então, o menor deles é esse número aqui, que a gente viu que era 0,1, 2, 3, 4, 5 e 1. E o maior deles que é esse, 99.990, certo? Aí o que é que aconteceu? Ele pegou um conjunto X de números, todos que estão entre o menor e o maior, certo? Então pega todos os números que o módulo está entre M pequeno, ou seja, ele é maior do que esse, mas é menor do que esse, o M grande. Então, dado um número nessas condições, dado um número real X, várias situações podem ocorrer. O que é que pode acontecer aí? Primeiro, ele pega o caso 1. O X está nesse conjunto G aqui, certo? Então, se esse número que você pega, assim, esse número X que ele está colocando aqui é um número qualquer, certo? É um número qualquer, não necessariamente um número do G, porque o conjunto G é formado pelos que estão entre M pequeno e M grande, o módulo. Agora, suponha que você escolheu um número X aí, qualquer, aleatório, real. Não necessariamente esse número precisa estar no G. Se ele estiver no G, é ok. Então, ele está nessas condições. Aí ele deu um exemplo de um aqui, ó. Ele deu o número X igual a 235 vezes 89. Aí como é que a gente vê que esse conjunto está ali, naquele lá? Aí primeiro, ele utiliza as potências de base 10, porque o número não tem que estar naquele formato, ó, 0.D1, D2, D3, vezes 10 elevado a E, certo? No caso aqui, ele colocou 0.23589. Só que aqui esse número está maior, né? Você pensa, não, naquele conjunto só podia ter 3 dígitos. Então esse número aqui está maior. Ele não está com 3 dígitos, certo? Ó, observe que esse número possui 5 dígitos. Mas nesse sistema que eu coloquei ali acima só tinha 3, certo? Então esses estão representados exatamente nessas máquinas números. Então quer dizer o seguinte, se você quiser pegar esse número aqui e analisar, o que você pode acontecer o que você pode fazer é pensar em composições aqui da seguinte forma. Eu vou pegar somente o 0.235, tá aqui, vezes 10 ao cubo, ou então eu vou pegar esse 589 e vou arredondar para 6. Vou pegar 0.23 e vou transformar esse 589 aqui em 6. Então ficou 0.236 vezes 10 ao cubo. Então, o que é que acontece? É esse exemplo que ele dá para poder falar do que é truncamento e do que é arredondamento, certo? O que acontece é que num dos casos, ele descartou uma parte do número, certo? Simplesmente ele esqueceu. Já no outro, ele não esqueceu, ele fez um arredondamento, entendeu? Então, assim, uma coisa que ele fez aí foi o truncamento. E na outra ele fez o arredondamento, que eu vou falar adiante, tá bom? Então, assim, nesse primeiro caso aqui, que ele descartou o que estava depois do 5, ele fez um truncamento. E no segundo, ele fez um arredondamento, porque ele transformou isso aqui no 6. Então, assim, são formas de aproximação de números que se faz dependendo do sistema operacional que você está usando, né? Se você estiver usando um sistema que faça esse tipo de conta, né, de aproximação aí se ele estiver usando um truncamento, ele está fazendo isso. Se ele estiver fazendo um arredondamento, ele está fazendo esse segundo caso, tá bom? Aí só que nós vamos falar disso. Isso ainda é tema para nós. Não na aula de hoje, eu acho. Não sei se é na aula de hoje ainda, acho que não. Mas a gente pode. Pode não, a gente vai ver isso. Aí o outro caso que pode acontecer, ó, eu peguei aquele x aleatoriamente, ele é um número real. Então o módulo dele pode estar fora desse conjunto aqui, ó. Porque o conjunto está entre esse mzinho e esse m grande. Vamos supor que isso fosse uma reta. Vamos supor que o mzinho está aqui, o m grande está aqui. Aí, o conjunto G é tudo que está aqui nesse meio, né? Ó. O conjunto G é esse. Porque eles são os x reais, que o módulo está entre m e m grande. Só que a reta, ela é bem mais do que isso. Ela é esse conjunto G e o que está fora. Então, quer dizer que nós temos 3 casos. O primeiro que a gente viu, que é o x está no G. Mas nós temos 2 outros casos. Esse x pode estar aqui.
Se ele estiver aqui, significa o quê? Que o módulo de x é menor que mzinho. Mas ele também pode estar aqui, nesse outro lado. Então, aqui, o módulo de x é maior que o mzão. Então, tem dois casos aí, tá? Então, vamos lá. Rapidinho. No caso que o módulo de x é menor que mzinho, então ele deu um exemplo, ó. 0,345 vezes 10 a menos 7. Por que esse menos 7 aqui você já vê uma coisa estranha, né? Porque o beta lá não era elevado a E, e o E estava no intervalo lá L e U, que no caso eu escolhi menos 5 e 5. Nesse exemplo, ele está colocando menos 7. Menos 7 está fora desse intervalo, certo? Então, essa situação não vai poder acontecer. Então, quer dizer que esse número vai estar fora daquele conjunto porque ele desobedece essa regra aqui da potência do beta, tá certo? Ele chamou essa coisa aqui na máquina. Se você jogar um número com essa cara numa máquina que opera com um sistema com E entre menos 5 e 5, esse negócio chama-se underflow, certo? Ou seja, você fez aí uma ocorrência que o erro foi por conta de uma aproximação por baixo, vamos dizer assim, com um menos 7 que está fora desse conjunto aqui, para o lado esquerdo. Por isso que é under, é abaixo, né? Sobre o intervalo que você está considerando. E o outro caso extremo, você já deve imaginar, é quando é maior do que m. Veja que ele pegou um beta, o beta com potência 9. O 9 também sai fora do intervalo menos 5 a 5, mas ele sai por excesso, porque ele está para o lado direito. Então é acima, é o overflow, certo? É a ocorrência de overflow porque você jogou um número dentro da máquina de tal forma que esse número ele ultrapassa, ou extrapola o sistema que a máquina opera, tá certo? Ok. Aí tem uns detalhes aí técnicos, né, sobre isso. Ele fala que essas coisas aparecem bastante nessa linguagem, né, de computação e de calculadoras, né? Aí ele vai falar aí sobre que existem linguagens de programação que as variáveis sejam declaradas com precisão dupla. Nesse caso, a variável representa no sistema aritmético de ponto flutuante da máquina com aproximadamente o dobro de dígito disponível na mantiça. Assim, é um caso que ele apenas menciona que pode acontecer, né? Dependendo da linguagem de programação que você possa usar, tá bom? Ok. Aí vai seguir aqui umas coisas. O zero, que seria o zero nessa máquina aí? O zero num ponto flutuante, ele é representado com o menor expoente possível na máquina. Isso porque essa representação do zero por uma matriz nula, um expoente qualquer com base beta, ele pode acarretar perda de dígitos na hora de fazer a conta, nessa adição desse zero a outro número. Aí dá um exemplo, ó. Suponha uma máquina que opera na base 10 com 4 dígitos. Então você está lá com beta 10 e 4 dígitos. Então 0.D1, D2, D3, D4. Então, nesse caso, ele pegou um número X, né? 0.0000 vezes 10 a quarta. E esse outro y igual a 0.3134. Ele está querendo considerar o caso de você pegar o número como sendo zero, né? Assim, ele está querendo estudar a possibilidade de você colocar o zero lá. Então, nesse caso aqui, por isso que ele escolheu um número X aqui, de tal forma que ele desobedeceu aquela ordem do D1 ser zero, ou diferente de zero. Porque, assim, ele está querendo saber como seria o zero nessas representações aí, se você pegar o número x como sendo 000 mesmo. Porque do jeito que está aqui, ó, um número 0.0000 vezes 10 elevado a zero, ele vai dar, vezes 10 a quarta, ele vai dar zero. Porque 10 elevado a quarta vai dar um número grande, né, vai dar 10.000, mas se você multiplicar por zero, é zero. Certo? Então, suponha que você põe esse número assim. Aí você pega o y como sendo 0.3134 vezes 10 a menos 2. Aí ele quer fazer uma soma, certo? X mais y. Aí ele jogou aqui o resultado. Seria 0.3100, certo? Porque ele fez o que aí? Ele somou, né? Ele pegou 0.000 vezes 10 a quarta, mais 0.3
1, 3, 4, vezes 10 a menos 2. Ele colocou o 10 a menos 2 em evidência, né? O 10 a menos 2 em evidência aqui. E somou com esse outro. Vai ficar 10 a menos 2 vezes 10 a quarta. Então, ele fez aqui, na verdade, uma coisa estranha, né? 0,3134. Deixa eu só ver aqui qual seria 10 a menos 1, não, 10 a menos 2. Porque assim, tem essas operações que nós vamos ver como é que a gente soma no sistema de operação de aritmética flutuante. É lá que vocês vão aprender a fazer o trucamento e o arredondamento. Porque assim, não é uma soma comum. Não é uma soma comum. Nesse caso aqui, se nós fôssemos fazer a soma, é porque ele está fazendo a soma usando já a soma do sistema operacional. A soma, é porque assim, ele meio que adiantou, ó. Porque vocês podem estar pensando, ué, o professor não está sabendo fazer a soma? Não é isso. É porque essa soma não é uma soma comum, certo? Tanto é que ele fala aqui, ó, esse resultado se deve à forma como é efetuada a adição em pontos flutuantes, que nós vamos estudar ainda na sessão da frente. Por isso que eu não estou jogando a soma aqui da forma comum, porque eu iria cometer um erro. Porque aqui nós não vamos somar esse número, não é utilizando a soma convencional, que eu ia fazer agora, mas eu ia cometer um erro. Porque se nós fôssemos fazer a soma convencional, aqui a gente poderia perceber que iria dar o número de baixo, na verdade, não é? Porque o de cima é zero, se a gente estiver tratando no caso convencional, que é 0,000 vezes 10 a 4, é zero. Então, somando zero com qualquer um número, repetiria o próprio número, 0,3134 vezes 10 a menos 2. Era o que era para dar se fosse uma soma convencional. Ora, mas o resultado que ele deu aqui não é 0,3100. Aí você vai dizer, não, então tem uma coisa estranha. Não, é porque assim, a gente tem que aprender como é que soma nesse sistema de ponto flutuante. Aí por isso que nesse sistema de ponto flutuante, nós vamos poder ter dois resultados de acordo com o que a gente vai ter nesse sistema. Se ele for um trucamento, que nem naquele outro exemplo, ele vai descartar os dois números, que foi o que aconteceu aqui, ó. Em vez de 0,3134, 34, apareceu 3100. Então, quer dizer que ele descartou esse 3 e o 4, certo? Aí, se for pelo sistema de ponto flutuante através de arredondamento, esse número aqui poderia passar a ser outro, né? 34, se for para aproximar de 30 ou de 40. Então, quem seria, certo? Então, o que é que acontece? Ele quer dizer o seguinte, que nesse caso aqui, o zero, ele tem um papel fundamental aqui, dependendo de como você escolhe o seu sistema de operar, né? Então, isso que vai acontecer. Aí ele vai dar um exemplo, né, da representação dos números a seguir, no sistema de flutuante. Ele pegou o beta igual a 10 com mzinho entre menos 4 e 4. Aí ele vai colocar os resultados só para a gente comparar. Ó. Se nós pegarmos o número x na representação obtida por arredondamento, o número é esse, 0,125 vezes 10. Pelo trucamento, deu o mesmo. 10,053 no arredondamento deu 0,101 vezes 10 ao quadrado. No outro, ó, já deu 0,100. Então já tem uma diferença. No menos 238,15, ele tem menos 0,238 vezes 10 ao cubo no arredondamento e a mesma coisa no trucamento. Certo? Os 2,71828 reticências, que repete, é 0,272 vezes 10 vezes 0,271 vezes 10. Então, deu a mesma coisa. E aí vai. Aí ele coloca esse exemplozinho aí, certo? Aí, para você entender as somas e as subtrações, aí ele dá um conceitozinho antes, que é de erros absolutos e relativos, tá bom? Eu vou explanar rapidinho sobre isso. Aí, assim, esse material aqui, eu não vou digitar porque, assim, como eu já usei ele no livro, ele está no livro. Esse livro que eu digitei, que eu coloquei para vocês como material, vocês viram, né? Que eu postei ele lá no sala de aula como material e coloquei naquele site também, que eu botei o link. E ele está lá para você baixar, o livro em PDF, né? A gente está usando essa versão aí.
Mas eu vou voltar a postar só esse aqui, porque se alguém quiser, não, eu não vou pegar o PDF todo. Esse mesmo PDF que eu estou expondo aqui para vocês hoje, eu vou colocar lá, tá? Só que eu vou ter que colocar ele assim, porque eu escaneei ele de uma forma que a primeira página ó, ficou assim, ó, tá vendo? Não dá para enxergar, tá parecendo que a gente tem problema de vista aqui, ó. Aí a partir da segunda ficou melhor. Eu usei um aplicativo do celular, aí não ficou tão bom. Aí essa primeira página, para a gente não perder, eu coloquei separado, né? Eu acho que eu vou colocar lá, só no Google Sala de Aula mesmo, talvez. Nem sei se é preciso, já que eu já coloquei o livro, vocês poderiam ir lá no livro e ver, né? Acho que nem precisa, né? Ou então pode rever a aula aqui que fica gravada. E vamos só falar de erros, porque assim, ó, essa seção aqui de soma, de operação, né, as operações com eles, nós vamos ver na aula seguinte, tá? Não tá nesse material, não. Tá no outro, que vai ser do mesmo jeito que esse, vai ser escaneado. Aí os outros é digitado mesmo, que eu mesmo digitei. Mas essa aula de hoje, a seguinte, eu acho que eu vou usar esse material que só é escaneado, tá? Vamos só entender qual é a noção de erro absoluto e relativo, para a gente encerrar a aula, certo? Nesse caso aqui, nesse exemplo anterior, nós vimos que os resultados, aliás, foi lá na primeira sessão, acho que foi no dia da minha primeira aula, nós vimos um exemplo da área da circunferência, né, obtido um resultado para um valor de π. Lembra que acho que na primeira aula, eu coloquei lá o que seriam erros, né? Deixa eu só relembrar esse material aqui. Esse exemplo aqui, ó, que ele está falando. Está lá no livro. Calcular a área de uma circunferência de raio 100 metros. Aí ele teve o resultado 31.400 metros quadrados, 31.416 e esse aqui, 31.415.92654. Que nós até fizemos uma conta e vimos que esse daqui aproximava melhor, porque ele considerava mais casas do número π, certo? Então aqui é um típico caso que vai ter interesse para a gente agora, que é de arredondamento ou truncamento, porque tem sentido isso aqui para nós agora. Então, ele está lembrando disso, ó. Diferentes resultados para a área da circunferência nós encontramos dependendo da aproximação dada para o valor π, né? Então, o que é que acontece? O erro absoluto, ele é a diferença entre o valor exato de um número e o seu valor aproximado. Então, pega aqui, ó. Opa, esse pincel tá muito exagerado. Ele está pegando aqui o x, que é o erro absoluto, x barra, certo? Como sendo, aliás, o x barra como sendo aproximado. Ele chama de x barra o aproximado. Então, o erro absoluto que ele chama é A, óbvio. É de erro, A de absoluto. De quem? De x. O erro absoluto de x é você pegar o valor real, certo? Menos o aproximado. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que o número você tirou na prova um 8,5. A Urca, como é muito bondosa, ela arredonda sua nota por 9. Então, o arredondamento aí é um 9. Mas sua nota real mesmo é o X. Então, seu X aqui é o 8,5. Aproximadamente 9, né? A gente considera. Professor, e você, quantos aos arredondamentos nas provas? Não Você entendi. é bem exato nos arredondamentos das provas? Na verdade, eu sou bem real, né? Realístico. Quando a nota é 5,3, é um 5,3. Esse é um 5. Eu não faço esse Não existe arredondamento. arredondamento, então. Eu não faço, porque como o sistema já faz, é meio que inútil. Por exemplo, eu corrigi uma prova, aí tem um 5,3 que eu dei o exemplo.
Se eu for... Não, vou colocar aqui um 5.5. Aí eu vou lá, jogo no sistema um 5.5 e o sistema arredonda para 1,6. No final das contas, assim, se você vai fazer isso, você já vai saber qual é a nota do aluno mais ou menos, porque se for um 5.3 e o sistema vai arredondar, o justo é que deixe que ele arredonde. Então, se é um 5.3, você já sabe que o sistema vai baixar para um 5, por exemplo. Certo? Mas isso só na média, né? Isso é só na média, porque na prova em si, você pode pegar um 5.3, somar com outra nota e jogar lá, né? Se for uma nota que você junta duas provas. Se for só uma nota só, aí o sistema já arredonda automaticamente. Então, se for 5.3, você joga um 5.3. Porque aí é justo que o sistema faça isso. Porque se eu arredondar para um 5.5, na verdade eu estou arredondando para um 6. Então, teoricamente, eu estou dando mais do que o sistema daria. Então, ó, essa diferença aqui deu 0,5. Claro que ele vai estar um menos aqui, mas depois nós vamos ver que nós vamos trabalhar com módulo para considerar só a diferença mesmo entre eles. Tem alguém pedindo para entrar ou foi no chat? Sim. Não, foi eu no chat, não precisa voltar não. Não entendi. Era eu dizendo exatamente. Ia arredondar para Ah, mais. mas assim, na maioria das vezes a gente faz uma nota que já não caia no caso de dar quebrada. Por exemplo, você faz uma avaliação, por exemplo. Você faz uma avaliação que a pontuação ou de inteira, né, ou de meio, por exemplo. Questões que valem 1,5, ou questões que valem 2, ou questões que valem 1, por exemplo. Então, de tal forma que quando se some, ou fica meio, aí o aluno já vai ganhar, ou fica inteiro, que não muda nada, ele é um 7. Então, ok, se ele ganhar um 7,5, ele já sabe que aquele 7,5 dele vai virar um 8, né? É. Uhum. Então, assim, e aí para evitar trabalho também, né? Porque na hora de corrigir fica mais fácil, você já sabe que a pontuação está ali como múltiplo de meio. Bem, eu vou já encerrar. Essa aula está durando até mais do que eu achava que ia durar, porque hoje eu nem preparei, para ser bem sincero. Estava nessa reunião, terminou agora há pouco, não deu tempo. E provavelmente na terça-feira não vai dar tempo também. Mas essa parte aqui é tranquilazinha. Então, ó, o valor x barra, ele chama de x barra, que é o arredondado, certo? O número arredondado. Então, em geral, o x barra ele é conhecido. Nesse caso, é impossível obter o valor exato do erro absoluto, certo? Por exemplo, ele pegou aqui o número π, né? Suponha que você pegou o número π, uma aproximação entre 3,14 e 3,15. Então, nós vamos tomar o número π dentro de um intervalo. Então, o que vai acontecer? O número π real menos um π barra, onde esse π barra ele considerou dentro desse espaço. Então, quando ele fizer a diferença, ele vai considerar as duas primeiras casas, dependendo do π barra que você escolheu. Então, esse erro vai ser menor do que 0,01, certo? Então, é isso. Ele vai fazer a diferença sempre nessa comparação entre o número real e o número arredondado, né? O número aproximado. Ele não está falando ainda de arredondado. Eu que estou usando essa expressão, nem deveria. É valor aproximado, porque arredondamento nós vamos ver ainda o que é isso numa outra aula. Então é um valor aproximado, na verdade, certo? Então vamos comparar agora com a outra definição, que é o relativo. Então o E índice A era o relativo, o E índice R é erro relativo de x. Então ele pega, só que o relativo ele usa o absoluto. Ele é o absoluto de x dividido pela aproximação dele, certo? Bem, quem era o absoluto? Não era o x menos x barra, né? Pronto, então é só você fazer x menos x barra e dividir por x barra. Esse pincel tá meio ruim aqui. Isso aqui não tá muito didático, não. Pronto. Aí dá aqui um exemplo. Ó, ele pegou um exemplo, que não foi o exemplo anterior, que eu nem fiz, só mencionei. O exemplo anterior que ele está falando é esse aqui, ó, que ele pegou o número x barra como sendo entre 2112,8 e 2113, 2113. Aí ele pegou dois números aí com a diferença entre 0,1.
Mas isso aqui só para ilustrar mesmo, é só pegar. Ele pegou de tal forma que a aproximação era 2112,9 e o R absoluto era 0,1. Aí ele transformou essa divisão aqui e escreveu numa forma de, de aritmética de ponto flutuante, certo? Ele dividiu, ele fez essa conta, aí encontrou 4,7 vezes 10 a menos 5, ele deixou naquela forma. Isso é o erro relativo do x. Porque esse exemplo aqui tem a ver com um exemplo anterior que eu não mencionei. Mas aí vocês podem olhar o exemplo anterior. É bobagem. É porque ele escolhe dois números, um x barra e um y barra. Aí ele vai chamar o erro absoluto do y e o erro absoluto do x. Né? Só para ilustrar mesmo. Então é fácil. O erro absoluto, ele é o número menos a aproximação dele, e o relativo é o absoluto sobre a aproximação. Tá certo? É bem tranquilo, bem fácil. Entendido? Sim. Beleza. Vou parar a apresentação. Vou parar de gravar. E, por consequência, vou parar a aula também. Aí, na próxima, a gente continua com essas operações de aritmética de pontos flutuantes. Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é o arredondamento, como é o truncamento. Vamos entender o que é isso. E vamos tentar entender como é que soma eles, como é que subtrai, como é que faz as operações. Aí, assim, eu não queria levar muito tempo nessa parte, porque ano passado eu acabei levando muito tempo mais do que eu queria. Nesse ano, só queria dar 2 aulas só. Essa e a próxima desse assunto. Aí, na quinta-feira da semana que vem não deve ter aula, porque vai ter um feriado. É para não perder muito tempo, entrar nos capítulos que são maiores, que é a aproximação de zero das funções, equações, né, encontrar os métodos numéricos para encontrar a solução de uma equação, e depois a gente vai entrar nas outras partes, que é matrizes, determinantes, utilizando erros, interpolação. Então, esses capítulos que são maiores, a gente tem que tentar correr mais. Aí nesse eu devo fazer a próxima aula, mas também eu posso gravar uns vídeos, já que teve menos tempo de conteúdo, eu posso fazer uma gravação de vídeos, não necessariamente eu vou fazer, como não vou fazer na aula, mas assíncronos, né? Ou seja, eu vou gravo o material e posto lá. Aí nesse material eu resolvo exemplos, faço mais uma aula mesmo desse mesmo assunto, explicando mais detalhes que não deu tempo de fazer, tá? Pois, como sempre, vou encerrar. O que tratou dessa aula, gravação e tudo, eu devo estar postando amanhã, talvez, certo? Amanhã eu devo estar gravando, colocando lá para vocês reassistirem, se quiser, passar para aqueles que perderam e acompanhar. Façam aquela atividade lá da base 10 para a base 2, da base 3, para poder treinar. O conselho que eu dou, não deixe acumular o conteúdo, certo? Não deixe acumular. Na hora da aula aqui, fique sempre com um papelzinho, faça uns rascunhos aí, tente fazer uns exemplos para poder você entender, porque senão vai acumulando assunto, 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 e vai chegar um momento que você não vai entender o que é que eu estou falando. Pois é isso. Vou encerrar e a gente se vê na próxima aula, terça-feira. Tchau. Tchau, boa noite.